crítica não é só falar mal. Você que está aqui estudando filosofia com a gente já sabe. Mas será que fazer críticas é sempre uma boa? E se não é uma boa, quer dizer então que a gente pode parar de fazer crítica, a gente pode suprimir a crítica e largar de mão isso? Se você, como nós, adora fazer críticas aos outros, que tal a gente ir agora entender melhor o que é essa tradição do pensamento crítico e passar a fazer isso com rigor, com método, usando as ferramentas certas e não simplesmente uma crítica pela crítica. Então é isso que o Não Precisa Copiar fará agora. Apresentará para vocês o pensamento crítico segundo o nosso mestre Biag, Humberto Schubert Coelho. Esse aí falando é Rodrigo R. de Carvalho, eu sou o Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. A grande desgraça do século XX é a exaltação desmedida da crítica. Ao menos é isso que consta no seu livro Pensamento Crítico. E, de acordo com ele, a crítica está meio que viciada neste momento em apenas atacar as tradições de pensamento, as ideias e os valores. Então, nós estamos meio que habituados, acostumados a um tipo de crítica inócua, que visa somente o ataque. E se essa tradição atual tomou para si esse termo, crítica, a gente tem então agora que definir, diferenciar o que é a crítica que é importante para a filosofia, para o pensamento, dessa crítica e que o Humberto vê com maus olhos. E como é que ele faz isso, Rodrigo? Bom, ao definir essa palavra, crítica, ele vai escolher uma outra palavrinha que é interessante, que é rigor. Então, uma filosofia, para ser chamada de crítica, ela precisa ter rigor, ela precisa ser rigorosa. Mas exatamente o que significa uma filosofia ser rigorosa? Parece que trocou uma coisa pela outra e não tem sentido, né, Pedro? Pelo contrário, quando uma filosofia é rigorosa, quer dizer que ela finca suas raízes na razão e não se deixa cair em nenhum dos dois grandes erros do pensamento, que é ou cair em direção ao dogmatismo ou em direção ao ceticismo. E você aí deve estar se perguntando, mas você não falou que essa filosofia tem que ser crítica? Isso não significa que ela deveria ser cética? E não podemos confundir criticismo com ceticismo. A dúvida com certeza é uma amiga da crítica, ela tem que estar presente, ela é uma companheira inseparável da crítica. Mas ela não pode, de maneira nenhuma, assumir as rédeas do procedimento do pensamento, do procedimento filosófico, porque daí a gente vai ter vários problemas. No decorrer do nosso episódio, vocês vão ver quais são esses problemas. O fato é que quando a filosofia se aproxima da dúvida, isso nos permite sempre aventar novas hipóteses, sempre testar os nossos argumentos, sempre estar aberto à possibilidade de estarmos errados, o que acontece com muita frequência. Então a ideia de dúvida como método, dúvida metódica, ela tem que sempre estar presente numa filosofia que se diz crítica. Uma filosofia que não se deixa permear ou animar pela dúvida, uma filosofia que não tem como combustível, né, Rodrigo? Não sei se você viu a treta dos combustíveis no Twitter lá com Jones Manuel, mas uma filosofia que não tem como combustível a dúvida, ela recai no dogmatismo. O dogmatismo é você assumir que uma coisa que é provável, às vezes até mesmo altamente provável, segundo as evidências disponíveis, os raciocínios disponíveis, é certo. E não só certo, mas indubitável. Ou seja, não pode ser duvidado. São premissas assumidas, mas que não podem ser questionadas num determinado sistema filosófico. Isso aí é um perigo mesmo. Mas, de outro lado, igualmente perigoso é quando o filósofo se aproxima demais da dúvida e se apaixona por ela, se torna ali um amante intoxicado pela dúvida, e aí vê toda a sua capacidade racional ser drenada pela dúvida, ele acaba negando as capacidades de produção do conhecimento, as capacidades de produção da própria razão. E aí o cético nega essa capacidade humana de produzir conhecimento e ele assume que tudo que nós podemos dizer é opinião. E essas opiniões são mais ou menos fundamentadas. Só que mesmo a mais fundamentada das nossas opiniões não pode nunca ser reconhecida como um conhecimento seguro, porque tal coisa não existiria. Concluímos com isso, então, que a filosofia crítica é um tipo de equilíbrio entre o dogmatismo de um lado e o ceticismo de outro lado. Então, o objetivo dela é tentar garantir a capacidade nossa de buscar consensos racionais, imparciais e universais. Se vamos conseguir
realmente adquirir essas coisas? Não sabemos. Isso só pode ser alcançado através da dúvida como método. E disso depende toda a ampliação e produção do conhecimento humano. E essa caracterização, essa distinção é fundamental, segundo Humberto, porque no reino do pensamento foi radicalizada essa crítica no século XX e talvez até ampliada no século XXI. E não essa crítica saudável, mas uma crítica que se perde no caminho da crítica. Então, as teorias da desconstrução são uma crítica irrestrita. Então, se apoiando em teorias linguísticas, psicológicas, sociológicas, você promove um ataque generalizado a toda a forma de conhecer, de interpretar a realidade, que se propõe a ser rigorosa. Então, o raciocínio ele não é mais válido ou inválido, porque isso não tem sentido nessa crítica irrestrita. É um ataque contra tudo e contra todos. Não há limite para essa crítica. Só que isso não é bom. Por que não é bom? Nas palavras do próprio Humberto, ele vai dizer o seguinte, abre aspas para Humberto. A crítica da história vem antes da história. A crítica do comportamento vem antes do desenvolvimento cultural que origina aquele comportamento específico. A crítica psicológica vem antes do estudo atento dos fenômenos apresentados, e assim por diante. De modo que não se chega jamais ao estudo das coisas, dos fenômenos, dos eventos, senão apenas às suas desconstruções. Fecha aspas para o Humberto. Então aqui o ponto dele é esse, né? Você não estuda as coisas, você não se dedica a compreender as coisas para depois criticá-las, você já parte do pressuposto que elas merecem ser criticadas. O ponto do Humberto aqui é que nós temos uma crítica sem pensamento, em vez de termos um pensamento crítico. Porque o pensamento crítico jamais permitiria que você criticasse a história sem primeiro ser um profundo conhecedor de história. Então, todas as obras, todos os autores, todas as correntes de pensamento que você quer desconstruir, primeiro, antes de criticá-los, você precisa os conhecer. Você precisa saber por que eles falaram o que eles falaram, o que eles viram, qual era o objetivo deles, qual era o sentido da obra deles. E aí, só quando você tiver um profundo conhecimento da história, seja dos autores, dos documentos históricos, aí sim você vai poder voltar seus canhões contra a história. E como consequência desse fenômeno, né, que nós estamos vivendo, nós temos aí monografias inteiras que nada mais são do que alongamentos de tweets que você publica nas redes sociais com o objetivo de desconstruir, destruir o capitalismo, o socialismo, a igreja, Deus, o ateísmo, a sociedade patriarcal, o feminismo. Isso tudo sem se debruçar sobre, de fato, esses temas o suficiente para sequer compreendê-los minimamente. Então aqui não é uma defesa de que há assuntos que não podem ser criticados, mas que para fazer a boa crítica desses assuntos é primeiro necessário que se compreenda totalmente eles. É alçado a novo método científico um tipo de reducionismo, cada hora com uma cara diferente, do tipo psicológico, antropológico ou sociológico. Em vez de tratar os objetos de pesquisa e de estudo na sua inteireza, apenas recortam uma parte para poder realizar essa sua crítica. E aí, nesse mundo, vira pecado você conhecer a tradição científica, filosófica e histórica que veio antes. Que hoje debate e já debateu o problema, que já corrigiu erros do passado a duras penas, a grandes sacrifícios dessas mentes do passado. E aí esse movimento da crítica irrestrita vive acusando essas coisas de superadas, ultrapassadas, quando na verdade elas não estão, longe disso. Pedro Portal, o ouvinte está adorando a nossa produção e quer dar uma contribuída para a gente se dedicar mais ao Não Precisa Copiar. Como que ele pode fazer isso? Ele pode contribuir através do Pix nprecisacopiar@gmail.com. Isso se ele for um cara cético, né, que não confia na qualidade do Não Precisa Copiar. Agora, se ele for um cara dogmático, que sabe que o Não Precisa Copiar é maravilhoso e quer apoiar sempre, ele pode apoiar através do Catarse, onde ele vai ter 2 níveis de apoio, um de 5, outro de 20. Tá aí na descrição, ou ele pode se tornar membro do canal se ele estiver no YouTube, onde a gente tem o mesmo modelo e compartilha os mesmos conteúdos secretos, né, Rodrigo? Nossos vídeos exclusivos para membros. Inclusive, né, Pedro, ele pode ser não só dogmático, mas se ele for crítico também, porque ele vai poder ir lá no nosso grupo e ficar falando mal dos nossos episódios, criticando e pedindo correções. Exatamente.
Essa série de episódios sobre pensamento crítico é baseado no livro do Humberto, e esse livro está disponível na internet de graça, não é pirataria, na editora da Universidade Federal de Juiz de Fora. É só você pesquisar Pensamento Crítico, Humberto Schubert Coelho, vai aparecer aí o PDF. Quem quiser ir lendo para ir acompanhando os episódios, pode ir lendo. Não é mamão com açúcar, né, Rodrigo, a leitura, mas também não é nada impossível, não é Lacan, não. Dá para ler se você se dedicar a se esforçar. Mas se ver o nosso videozinho antes, aí fica suave. Aí fica suave. E nessa primeira parte do livro, ele vai fazer uma pré-história do pensamento crítico, mapeando aí o surgimento da nossa capacidade de abstração, que é uma ferramenta maravilhosa, onde eu pego uma coisa, por exemplo, eu pego essa caixa azul aqui, e aí eu abstraio dela o azul, que está aqui de verdade concreto, o metal que está aqui de verdade concreto, a caixa que está aqui de verdade concreto, e eu uso essa coisa, usando minha mente, em outras coisas. Eu imagino uma parede azul, eu imagino uma cadeira de metal, e eu imagino uma caixa de madeira, uma caixa vermelha. Eu consigo pegar características concretas e desmembrar, uma coisa fascinante que a nossa mente é capaz de fazer. E sem essa capacidade, nós jamais seríamos capazes de desenvolver essa tecnologia que está aqui, ó, me permitindo gravar meu som, minha imagem e transmitir isso para vocês aí de outra parte do globo terrestre. Pior ainda, né, Pedro? Sem a capacidade de abstração do ser humano, não seria possível a gente sair do reino das forças dos instintos. Então a gente estaria até hoje sendo governado pela natureza, pela mãe da natureza, como os outros animais todos estão, né? De alguma maneira governados e também ali presos nessa dinâmica de instintos, de inclinações e de forças, mas não de liberdade. Então a abstração ela foi essa responsável por dar essa capacidade do surgimento da consciência e posteriormente da liberdade humana. Isso é tão importante que seria impossível a gente também construir significações simbólicas. Então a própria aparição da linguagem não seria possível sem a capacidade abstrativa do ser humano. A gente não ia conseguir, por exemplo, refletir eticamente sobre o nosso comportamento. A abstração é necessária também nesse processo. Nós não seríamos possíveis, por último, né, mas não menos importante, a fazer especulações metafísicas. Então, todo o reino da religião também não seria possível sem a capacidade de abstração do ser humano. Diante disso, então, Humberto vai argumentar que os pensadores mais críticos que nós tivemos são tendencialmente liberais ou libertários, não exatamente no sentido do debate da internet hoje, ok? Antes que o Rodrigo, nesse vermelho aí, reclame, não é disso que a gente está falando aqui. Você pode ter um pensador de esquerda radical que é também liberal, libertário e crítico. Não se trata aqui do uso político desse conceito, mas filosoficamente. E o que é esse liberalismo filosófico? É você reconhecer que todo juízo, toda conclusão, ela é provisória. Ou seja, é sempre cabível uma revisão dos nossos pressupostos, dos nossos raciocínios e das nossas evidências. Nada que eu sei, por mais óbvio que seja, não pode deixar de ser desafiado por novas evidências, novos raciocínios, novas reflexões. Isso deixa aberto, então, a possibilidade de novas explicações sempre. E eles são libertários também porque a razão tem que gozar de uma autonomia radical no desdobrar do pensamento. Como assim? Nenhuma escola de pensamento, nenhuma religião, nenhuma cultura vai estar acima da razão. A razão, e exclusivamente a razão, é a nossa fonte de hipóteses, de explicações, de raciocínios e de refutações. Se ela está te levando para um lugar que é contrário à corrente predominante de pensamento, ou que é contrário às concepções da sua determinada cultura, não importa, você tem que seguir a razão. Ela que é esse motor. E essa é a característica antidogmática do pensamento crítico. Ele acaba por rejeitar, por princípio e por método, qualquer tipo de proibição do debate, ou proibição de temas ou de ideias. O que há em comum entre os autores que Humberto escolheu para colocar nesse livro, Platão, Kant, Goethe, James, é que todos eles são a favor da espontaneidade da consciência. E quando você é a favor desse tipo de coisa, dessa liberdade da consciência humana em criar, em produzir conhecimento, em se perguntar, em duvidar, você acaba ficando vacinado contra diferentes formas de dogmatismo e diferentes formas de determinismo. Por outro lado, todos esses autores também estão vacinados contra o relativismo. Então, mesmo estando abertos sempre a novas possibilidades, novas evidências, o rigor no uso da razão impede que você reconheça o relativismo como um caminho viável. Mas o Humberto avisa, se vocês estão querendo abrir o livro para tentar ver a história do pensamento crítico
uma história evolutiva desse pensamento, não é o que vocês vão ter aqui. Porque a filosofia crítica ela é muito mais negativa do que positiva. Então ela trabalha muito mais na tentativa de desenvolver ferramentas para encontrar erros, depurar argumentos, apontar contradições, tal como lá, né, o Sócrates, né, do que apresentar um construto, né, objetivo e positivo no decorrer do tempo. O ponto aqui é bem socrático mesmo. Então, quanto mais você descobre os seus erros, quanto mais descobre o que a coisa não é, mais perto da verdade você está, mesmo que você ainda não tenha a sua definição e aquela concepção mais objetiva do conceito que você está buscando. E aí a gente poderia dizer que esse livro é uma apologia da dúvida, mas não uma dúvida narcisista que se apaixona por si mesmo, mas uma dúvida que está em busca da verdade. E apaixonada pela verdade, ela não recai naquela negação da possibilidade do conhecimento. E esse ceticismo crítico é uma das 3 ferramentas que o autor vai dizer que são necessárias para o desenvolvimento do pensamento crítico. Junto com elas estão honestidade intelectual, algo que anda faltando realmente nos debates hoje em dia, e boa vontade intelectual. O que são essas coisas? Então, a honestidade intelectual é aquela virtude que nos impede de dobrar, de vergar, de direcionar os argumentos e as informações aos nossos interesses, sacrificando nesse processo a verdade. Então, é óbvio que numa argumentação você vai montar seus argumentos de acordo para beneficiar o seu ponto de vista. Isso zero problema. Mas você daí torcer, vergar, esconder informações com o objetivo de apenas vencer o debate ou de defender o seu ponto, aí você estaria sacrificando a verdade. Então, uma pessoa honesta intelectualmente é aquela que vai apresentar ela mesma as lacunas, os problemas, as dificuldades de sua teoria. É claro que ela vai apresentar o que a teoria responde, mas ela também vai apresentar o que a teoria não responde. E vai dizer por que mesmo a teoria tendo esses buracos, tendo esses problemas, ele prefere esta do que outra teoria qualquer. É o tipo de pessoa que é transparente ao quanto as teorias, os valores ou suas ideias podem contribuir para o avanço, né, do conhecimento ou da moralidade, ou enfim, politicamente falando. E onde ela deixa a desejar. E aí o Humberto apresenta um exemplo interessante. Da mesma forma que ao receber um troco errado deveria causar um incômodo e você devolver o troco, na hora de disputar, de debater, deveria causar um tremendo incômodo usar um raciocínio inválido, distorcer a posição do outro que você sabe que ele está falando diferente daquilo que você está dizendo que ele está falando, ou omitir os problemas na sua visão simplesmente para vencer o debate. Claro que isso só causaria incômodo em quem está comprometido com a verdade e não simplesmente pensando no sucesso, né, em vencer o debate, em ganhar alguma coisa convencendo a outra pessoa. Só que como a gente se apega muito às nossas crenças, essa honestidade é um pouco mais difícil de praticar do que devolver o troco ou ser honesto nas nossas relações sociais. E a terceira e última ferramenta é a boa vontade ou boa fé intelectual. É aquela paciência, né? Paciência de Jó necessária a você estar num debate. Eu e Pedro estávamos aqui em off tendo um debate terrível e aquela parcimônia de você ficar ali e você repetir o argumento e você falar de novo e você perceber que mesmo tendo os dois posições totalmente contrárias, até mesmo posições cristalizadas, irredutíveis, talvez até impossíveis de convergir, o debate ainda tem que ser feito, você tem que ter a paciência de continuar nesse processo. Não porque você tem a certeza de que o outro vai mudar de ideia, mas porque tem um ganho quando você compreende melhor a posição do outro, ou quando você compreende melhor a sua própria posição, os problemas dessa posição e as dificuldades que ela pode incorrer. Então, se você quiser realmente que haja progresso nas ideias, né, que o conhecimento vá se acumulando e ande para frente, você tem que conceber que é necessário tal persistência. Então, a gente precisa vencer a desmotivação, vencer a ausência de sentido, muitas das vezes, desse debate, vencer o aparente paradoxo de posições, e esse que é o sacrifício necessário para a busca e a consolidação do conhecimento. Mas é claro, essa resiliência passa pela superação do relativismo e do ceticismo, porque o fundamento dessa resiliência é a crença na possibilidade de se obter conhecimentos seguros.
E aí os dois têm que reconhecer que há uma resposta, mesmo que eles discordem, que eles não tenham certeza, e que essa resposta é possível de ser alcançada. Então a atitude crítica, inclusive, vai ver como positivo esse debate, porque por mais que eu esteja certo da minha posição, ao debater eu vou procurar aperfeiçoar. Então se eu falei um negócio e o Rodrigo não concordou, eu posso entender o porquê que ele não concordou e reformular a forma que eu expus, ou até os conteúdos do que eu expus, e fortalecer minha posição. A atitude crítica vai sempre reconhecer essa possibilidade de aprimorar o nosso raciocínio. Então ela vai manter um eterno e incessante ato de manutenção e correção e aperfeiçoamento das ideias. Então, para a gente fazer uma síntese do que a gente viu até aqui. Então, o pensamento crítico, ele nada mais é do que um pensamento fiscalizador. O que significa isso? Que ele vai procurar e apontar os erros, sejam esses erros morais, lógicos, epistemológicos, estéticos ou políticos. E ele vai se restringir nessa tarefa, a tarefa de encontrar o que está errado para poder, daí então, aperfeiçoar. E é por isso que ele não pode ser nem cético no sentido de abandonar a possibilidade do conhecimento, senão ele não teria função, e nem dogmático no sentido de não aceitar críticas ou aceitar premissas incontestáveis. Ele sempre vai estar aí para fiscalizar e contestar. E é por esse motivo que no livro o Humberto vai fazer essa pinçada cirúrgica em alguns autores, que é aqueles que eu listei acima, que deram uma grande contribuição para o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, foram os caras que, de alguma maneira, produziram ou aperfeiçoaram as ferramentas do pensamento crítico. Então, é isso que a gente vai ver nos vídeos subsequentes aqui, cada vídeo para um autor, que o Humberto tratou, trabalhando um pouco essas ferramentas e esse não desenvolvimento evolutivo, mas esse aperfeiçoamento ferramentário do pensamento crítico. E aí, se ainda não ficou claro para você a importância do pensamento crítico, o Humberto chama atenção para o seguinte: quando você tem uma teoria que falta nela criticidade ou nos teóricos dela, você passa a ter uma teoria que cada vez mais vai contra os fatos. Então os fatos estão ali gritando na sua cara e você está ignorando. E aí, a partir disso, surgem pseudociências e teorias da conspiração que ignoram as mais triviais evidências contrárias a elas para se manter afirmando o que eles dizem que é a verdade. Eu estava vendo a live do Fred, Rodrigo, e aí aquele economista que ele sempre chama, Tiago Machado, sabe? Uhum, eu vi essa live. Ele estava falando disso, né? Ele estava estudando teorias econômicas diferentes e a preocupação dele não era qual que ele achava mais legal, mais interessante, mas qual que está me oferecendo uma explicação científica, no sentido de estar explicando as relações causais entre as coisas e apontando tendências, que aí eu posso ver se aquilo ali vai se realizar ou não. E aí eu vou ter uma evidência. O que é assustador, né, Pedro? Porque a gente teoricamente pensa que toda teoria, ela de alguma maneira, ela lida com a realidade. Mas o que a gente vai percebendo é que muitas das teorias não têm embasamento nenhum justamente nessa realidade, né? Exatamente, porque explicar a realidade é muito fácil. Mas o problema é prever o futuro, não no sentido da cartomante, né, Rodrigo? Mas, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu expliquei usando os pressupostos da minha teoria. Isso é fácil de fazer. Agora, amanhã vai acontecer tal coisa, daqui a 6 meses vai acontecer tal coisa. Se você puder prever um evento futuro a partir da sua teoria, você tem então evidências boas de que sua teoria funciona, que ela está razoável. Não só de teorias vive a falta de pensamento crítico, mas isso também pode afetar o reino da política. Se você tiver um movimento político que não tem criticidade, você vai ter um movimento político extremamente sectário, agressivo, vítima de um partidarismo cego, ou seja, o que o meu grupo faz está ok, se outro grupo fizer a mesma coisa, aí não pode. Com a semelhança com a realidade, né, Pedro? Exatamente. E aí esse grupo, esse partido se vê como o único caminho, sem nenhuma falha, sem nenhum problema. E na religião também nós vamos ter o mesmo problema quando falta criticidade. Porque uma religião sem criticidade acaba caindo em todas as formas de sectarismo. Então, em julgar que só aquela vertente religiosa é verdadeira, sendo todas as outras falsas, malignas e tendo que ser combatidas. Então, a impossibilidade do diálogo interreligioso vai se dar, o fundamentalismo religioso vai se estabelecer e todo tipo de preconceito e perseguição religiosa vai acontecer simplesmente pela falta de criticidade no tema da religião.
De nenhuma forma nós estamos defendendo aqui, e é claro que nem Humberto, né, que as pessoas não podem ter sua própria religião ou seu próprio movimento político, não podem defender os seus dogmas e seus valores. Não é esse o ponto aqui. A grande questão é você não ter a capacidade crítica de avaliar isso, de colocar isso em perspectiva e se abrir à possibilidade de discussão desses assuntos. É aí que mora esse perigo, né, dogmático, sectário e partidarista. O que não pode acontecer, então, é você se fechar acriticamente, né? Você não olhar para os fenômenos, você não olhar para a realidade, você não ouvir a crítica, você não testar novas hipóteses, você não discutir valores e ideias. Quer dizer, você não se perguntar se aquela sua posição pode ou não melhorar de alguma maneira. Acho que um exemplo bom disso, quando você vê debate de religião, Rodrigo, é, por exemplo, quando o católico fala assim, uma evidência de que o protestantismo está errado é que existem mais de 10 milhões de denominações. Não é verdade. Existem várias denominações não afiliadas, mas teologicamente, de verdade, assim, correntes teológicas da visão de cristianismo, tem umas 10 diferentes, entendeu? Não são 10 mil. Aí um católico pode, inclusive, argumentar. No caso, a gente está falando da salvação, ter mais do que uma já é mais do que suficiente, contraditória, né? Tipo, batismo salva, batismo não salva. Posso perder minha salvação, não posso perder minha salvação. Preciso fazer alguma coisa ou só a fé salva, exclusivamente. Se tiver mais de uma, o católico poderia argumentar, já é suficiente para você ver a incerteza daquilo ali. Mas aí você dizer que tem 40 mil só porque tem uma batista que tem um nome aqui e tem outro nome no México, mas a teologia dos dois é a mesma coisa, aí você está sendo acrítico, né? Você está ignorando torcendo os argumentos também, né? Você está torcendo a realidade. E do outro lado, um exemplo seria um cristianismo que surgiu mais recentemente, questiona uma prática que é milenar já no cristianismo, que era usado inclusive por correntes opostas, né, ortodoxos e católicos, e não vê nenhum mérito nisso. Então, os caras lá no primeiro século, os caras que foram discípulos dos apóstolos relatam fazer isso, e aí você desconsidera isso completamente. Não, isso está totalmente errado. O jeito certo de ver é esse aqui que eu aprendi. Não, você tem que ir lá ver como é que eles falavam, por que eles achavam importante, por que não é mais tão importante para a gente hoje. Isso que é uma abordagem crítica. Eu não vou ignorar que desde o primeiro século fazia assim e assumir que o meu jeito é certo. Não, vou lá ver como é que era e vou tentar entender por que agora não é necessário ser desse jeito. Ou por que pode ter duas visões de uma mesma coisa. Bom, atentos aos perigos da falta de pensamento crítico, a gente chega aqui no final dessa explanação de hoje. A gente vai falar do livro todo, então quem quiser ler, a gente já falou, só conferir no site da UFJF. É verdade. A gente vai deixar o link na descrição. E ainda nessa primeira parte, a gente tem a pré-história do pensamento, onde a gente vai discutir a formação da consciência humana, com a sua capacidade de abstração, inteligência simbólica e linguística, os superpoderes da mente humana, que a gente assume como algo comum hoje em dia, né, Rodrigo? Mas isso aí é um negócio inacreditável. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de conferir se você já nos segue. Tem uma galera aí que fica vendo nosso vídeo e não nos segue ainda. Dá uma curtida no vídeo se você achou que valeu a pena e compartilha para aquele seu amigo, sua amiga que vai gostar desse vídeo de pensamento crítico. Não esquece também de deixar o seu comentário dizendo o que você achou. Por falar em comentários, nós tivemos alguns comentários aí nessas semanas. Primeiro comentário de Zang, bom vídeo, e de Rafael Aquino, amo o trabalho de vocês, muito obrigado pelos elogios. O Rodrigo Prestes disse o seguinte, quem votava falando sobre democracia? Quem votavam eram cidadãos, homens livres, filhos de pai e de mãe atenienses com mais de 18 anos. As mulheres não eram consideradas cidadãs e, curiosamente, até 1932 a democracia brasileira era a mesma coisa. Falando do Benjamin Constant, Rodrigo, do programa sobre liberdade, sim, nos antigos. E o que será que aconteceu Getulhão, aqui? Né? Só para lembrar Getulhão. O que será que aconteceu aqui em 1932? Comentário da nossa ouvinte Grandmaster Plus, Isabela Barros Rocha, no episódio sobre inteligência artificial. Super importante a discussão da IA com esse episódio. Adorei a comparação com o espelho de OGZ. Muito obrigado pelo elogio. A gente achou interessante, né, Rodrigo? Porque é uma máquina de responder aos desejos. Sim, exatamente. E um abraço pro Rodrigo Prestes, meu ex-aluno aí, fantástico. Ah, o Rodrigo é seu ex-aluno? É meu ex-aluno. Pelo visto, ele prestou atenção nas aulas aí, ó. Tá antenado. Ele foi pra história, se eu não tô enganado.
Excelente. Então é isso por hoje. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.